Criançada do Chácara Kids, tudo jóia? Vamos lá hoje para a segunda lição do nosso mês de novembro e eu estou muito contente de estar aqui de novo com vocês. E você já tô dando a pista, né? Esse mês a gente tá falando de quê? De contentamento. A gente está aprendendo que contentamento é aprender a ficar bem com o que você tem. Chega daquele negócio de querer um monte de coisa, naquela quero sem fim, né? É estar contente com aquilo que você tem. E esse mês não é à toa, né? Por isso que a gente está falando sobre o quê? Reuse. Use o que você já tem. É isso aí. Antes da gente ir para a nossa história de hoje, vamos dar uma olhadinha no versículo que a gente está decorando este mês. Ele está lá em Lucas, capítulo 12, versículo 15. Olha só. Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Não se esqueçam, ganância, querer cada vez mais, querer. E Jesus ensina, a nossa vida não tem nada a ver com o que nós temos, bens materiais, não tem nada a ver com isso, tá bom? Vamos lá então, sem demora, vamos entrar na nossa história. E a nossa história hoje é sobre um rei do povo de Israel que tem um nome engraçado. O rei chamava Rei Acabe, é isso mesmo. O nome dele era Rei Acabe. E o Rei Acabe, infelizmente, ele é para nós um exemplo de como nós não devemos agir quando nós queremos alguma coisa. Pelo contrário, nós temos que ficar contentes com aquilo que nós temos, né? Vamos ver aqui o que aconteceu com o Rei Acabe. Bom, o povo de Israel teve muitos reis, né? Alguns até famosos. O rei Davi, o rei Salomão e vários outros. Olha, assim, né? Alguns deles eram muito fiéis a Deus e ouviam, né, o que Deus ordenava. Mas dá a impressão assim que a maioria parece que não ouvia direito, tinha um probleminha de audição. Não ouvia direito o que Deus falava. E Acabe foi um deles. Aliás, Acabe talvez tenha sido o pior deles. É, muito sério isso. Bom, o Acabe, para começar, ele não pensava em ninguém, não pensava nos outros. Ele só pensava em si próprio. E olha, ninguém dizia não para o Acabe. O Acabe era tipo mimadinho, sabe? Ninguém contrariava o rei Acabe, nem mesmo a esposa dele, a rainha Jezabel. E o Acabe, então, ele tinha certeza de que tudo que ele quisesse, ele conseguiria. Ele estava acostumado com esse negócio, né? Aí, um dia o rei Acabe, ele fez uma viagem curta, para uma cidade vizinha lá do palácio onde ele morava. Essa cidade se chamava Jezreel. É um nome engraçado, Jezreel. E quando ele chegou lá, garotinha, ele viu uma vinha. Vinha é uma plantação de uvas, né? Imagina, aquela plantação enorme, aquele monte de parreiras, né? Que é o nome da árvore da uva, mas muito grandes, com cachos enormes, com frutos lindos. Nossa, quando o rei Acabe viu aquilo, ele ficou tão impressionado que ele começou a pensar assim, nossa, esses frutos maravilhosos, esse solo deve ser muito bom, por isso que os frutos são assim. Imagina, se esse terreno aqui fosse meu, eu ia plantar muitas outras coisas aqui, porque esse terreno, o solo deve ser muito bom. E aí ele decidiu que ele queria aquela vinha, aquele terreno onde tinha aquela plantação de uvas, né? E aquele terreno pertencia a um homem chamado Nabote. Cada nome engraçado hoje, né? O rei Acabe, a rainha Jezabel e o dono da vinha era o Nabote. Isso, Nabote. E o rei Acabe, ele ficou imaginando, né? O Nabote vai ficar muito feliz de vender a vinha dele, o terreno dele para mim, né? Afinal, eu sou o rei Acabe, o Todo-Poderoso, né? Então,
ele foi lá para conversar com o tal do Nabote a respeito da vinha, porque ele queria comprar. Eu vou ler para vocês aqui um versículo lá no livro de 1 Reis. 1 Reis 21 é o versículo 2. Olha o que o rei Acabe falou para o Nabote. Dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu darei a você uma vinha melhor, ou se preferir, eu pagarei, seja qual for o seu valor. Então o rei Acabe chegou para ele e falou assim, olha, eu te dou um outro terreno, até melhor que esse, ou então você fala quando você quer qualquer valor que eu vou te pagar, eu sou o rei, sou poderoso, eu tenho dinheiro. Garotinha e garotinha, o Nabote não quis vender e não quis trocar. Sabe por quê? Porque aquilo era uma terra que era uma herança da família, que ele ganhou dos pais, que foi dos avós. E ele tinha muito carinho por aquilo e ele queria também deixar para os filhos dele. Então, ele não queria nem trocar por outra e muito menos vender e pegar o dinheiro. Nossa! O rei Acabe, que era mimadinho, foi embora todo tristinho, de certo ele foi embora assim, ó. Né? Fez beicinho, ficou bravinho, e aí ele chegou em casa, ele deitou na cama, lá na Bíblia diz, depois você lê lá no livro de 1 Reis, garotinho, garotinha, pra você ver, não estou exagerando, fala que ele chegou em casa, deitou na cama, virou para a parede e não quis conversar com ninguém, não quis nem comer. Ficou fazendo birra. Aí a mulher dele, a rainha Jezabel, chegou lá e ele estava todo emburrado lá e ela foi falar com ele, falou, o que está acontecendo aí? Aí ele contou, né, que ele tentou comprar vinha lá do nosso amigo lá de Jezreel, o Nabote não quis vender. Vou ler para você lá no livro de 1 Reis, capítulo 21, os versículos de 7 a 10, o que foi que a rainha falou para ele, porque ela ficou muito brava com a infantilidade do rei Acabe. Olha só o que ela falou para ele. É assim que o rei de Israel age? Levante-se, coma alguma coisa, anime-se. Vou buscar para você a vinha de Nabote de Jezreel. Então, ela escreveu cartas em nome do rei Acabe, pôs nelas o selo do rei e enviou aos líderes da cidade de Nabote. Naquelas cartas, ela escreveu, garotinho e garotinha, prestem atenção o que a rainha Jezabel fez. Ela escreveu na carta, decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado num lugar de destaque entre o povo. Mandem 2 homens vadios sentar-se em frente dele, do Nabote, né? E façam com que eles testemunhem que Nabote amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. Garotinho, garotinha, vocês entenderam o que a Jezabel fez? Ela mandou uma carta, ela era rainha, né? Mandou uma carta para os líderes lá da cidade onde o Nabote morava, ordenando que eles criassem lá uma situação, ia decretar um jejum, todo mundo ia para um lugar, era para colocar o Nabote lá no meio e para pegar 2 homens, para mentirem, falando que o Nabote tinha amaldiçoado a Deus e também amaldiçoado o rei. E a pena para isso era a morte por apedrejamento. Imagina isso. Mas olha que horror. E o pior é que os líderes, eles, acabaram obedecendo às instruções da rainha. E o que aconteceu? O Nabote foi apedrejado e morreu. Injustamente, era uma mentira isso, hein?
Quando a Jezabel ficou sabendo, nossa, ela ficou super feliz, né? Afinal de contas, ela alcançou o objetivo. E aí ela foi lá e falou para o rei Acabe que ele podia ir lá e podia tomar posse da vinha do Nabote, lá daquele terreno que ele tinha gostado tanto, porque o Nabote estava morto. Olha só. Só que aí Deus enviou uma mensagem para o Elias, que era um homem de Deus, e mandou o Elias ir lá encontrar o rei Acabe. O rei Acabe já tinha ido lá para Jezreel, lá naquela vinha, para tomar posse do lugar. E aí o Elias foi lá para conversar com o rei Acabe antes que ele começasse a fazer qualquer coisa lá. E sabe de uma coisa? O Elias e o rei Acabe já tinham se encontrado antes, e o rei Acabe não gostava nem um pouco do Elias, porque o Elias era um profeta de Deus e ele já tinha falado coisas para o rei Acabe que o rei Acabe não gostou. Eu vou ler para vocês aqui, lá em 1 Reis, capítulo 21, os versículos 18 e 19, o que Deus falou para o Elias. Desça para ver Acabe, vai encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote para tomar posse dela. Diga-lhe que assim diz o Senhor: você assassinou um homem e ainda se apossou de sua propriedade? O Elias, bom, ele obedeceu a Deus, né? E ele foi lá para Jezreel para encontrar o rei, dizendo, passando essa mensagem de Deus para o rei, e dizendo que o que o rei estava fazendo, e o que eles já tinham feito, né, era muito errado. Ele teve coragem, né, de ir lá enfrentar o rei, mas ele obedeceu a Deus. Aí, quando o rei Acabe ouviu esse recado de Deus que o Elias passou para ele ficou desesperado, ele ficou muito triste, ele rasgou as suas roupas. Esse era um costume do povo daquela época. Quando eles estavam muito tristes ou arrependidos de alguma coisa, eles rasgavam as roupas e eles se vestiam com um pano que eles usavam para fazer sacos, né? Uma roupa assim, muito rústica. E esse era o sinal da tristeza que ele estava sentindo naquele momento por o que ele havia feito e também pelo que a rainha Jezabel tinha feito. E aí, de qualquer forma, o que eles fizeram já tinha sido concluído. E o rei Acabe e a rainha Jezabel, eles se tornaram muito infelizes e pagaram um preço alto por querer mais e mais. Eles não conseguiam estar contentes com as coisas que eles tinham. E aí, no final, eles acabaram sendo punidos por Deus por causa disso. E isso serve para mostrar para nós que, olha aqui, querer sempre mais pode deixá-lo infeliz. Olha que coisa séria, garotinho e garotinha. Querer sempre mais pode fazer você infeliz. O rei Acabe, ele queria muito a vinha de Nabote, aquele terreno lá do Nabote. Ele queria tanto que isso acabou trazendo uma consequência séria e ele acabou ficando infeliz. Imagina, ele estava disposto a fazer qualquer coisa para ter aquele terreno do Nabote. Até mesmo permitir que o Nabote fosse morto para que ele tivesse aquele terreno. Imagina que absurdo! E as coisas acabaram não terminando bem para ele e para a rainha Jezabel por causa disso. Olha, não tem problema a gente querer coisas, mas a gente tem que se lembrar que quanto mais a gente quer, quando a gente quer mais e mais, isso pode fazer a gente ser infeliz, como aconteceu com o rei Acabe. Então a gente não pode se esquecer dessa lição. Querer sempre mais pode deixá-lo infeliz. Vamos orar?
fecha o olhinho, endireita o corpinho para a gente poder falar com Deus. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque nós sabemos que o Senhor cuida de nós. Nós sabemos que o Senhor nos dá tudo aquilo que nós precisamos para termos uma vida feliz. O Senhor sabe de tudo que nós precisamos. Por isso nós pedimos que o Senhor nos ajude a compreender a tua vontade, que o Senhor nos ajude a ter contentamento com as coisas que nós temos, porque as coisas que nós temos foi o Senhor mesmo que nos deu. Nos ajude a sermos satisfeitos com aquilo que nós temos na nossa casa e na nossa vida. E acima de tudo, nós sermos gratos ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor nos dá. Acima de tudo, que nós sejamos gratos ao Senhor pelo seu grande amor por nós. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Muito bem, garotinho e garotinha. Não se esqueça, querer sempre mais pode deixá-lo infeliz. Espero que vocês tenham gostado dessa história de hoje. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima!